Glória a Deus, aleluia. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Bom dia para você que está aí na sua casa, que a paz esteja dentro do seu lar, na sua vida e na sua semana, em nome de Jesus. Nós estamos aqui nesse domingo, o domingo que o Senhor preparou para cada um de nós, para estarmos na casa do Senhor. E é um domingo muito especial, é o dia de nós renovarmos a nossa aliança com o Pai. Nós estamos na casa do Senhor, no melhor lugar para iniciar a nossa semana, em nome de Jesus, aleluia. E a palavra para o nosso coração é gratidão. Agradecemos ao nosso Deus por esse privilégio, pelas nossas vidas, por tudo que Ele tem feito na vida de cada um de nós e tudo que Ele ainda vai fazer, porque as promessas do Senhor, elas são infinitamente mais, amém? Glória a Deus. Oh, maravilha, Jesus. Tu és um Deus tremendo, Deus maravilhoso, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por esse privilégio de ter saído dos nossos lares para estar aqui na casa do Senhor, nesta manhã de domingo, ó Pai, aonde nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, tudo aquilo que falamos, pensamos, ó Deus, que não agrada ao Senhor, os sentimentos que não te agradam, que o Espírito Santo nesta manhã venha limpar o coração de cada um de nós, porque queremos, ó Pai, que os nossos ouvidos sejam sensíveis à sua voz. Queremos que o Espírito Santo sinta um prazer de habitar no coração de cada um de nós. Então venha, Espírito Santo, nesta manhã, venha limpar, venha curar, venha libertar, venha transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Que nesta manhã haja um avivamento aqui nesta igreja. Ó Pai amado e Pai querido, te louvamos pela vida de todos que já se faz presente e pela vida daqueles que estão a caminho, que possam chegar aqui em paz e segurança. Oh maravilha, Pai, te louvamos e te agradecemos desde já pela vida de cada pai, por esse dia, meu Deus. Oh Pai amado, que o Senhor vai dando sabedoria, Pai, o Senhor vai derramando a função sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Espírito Santo, usa a vida do mensageiro desta manhã, que vai estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, que ela venha impactar cada um de nós e que nós possamos ouvir, aprender, para colocar em prática em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Maravilha, Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço.
lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas se gritem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas gritem e nos tentam separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Maravilhas fazes aqui, Pai. O nosso coração já está preparado para ouvirmos a tua palavra, ó Deus. Nosso Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. Toma o teu lugar aqui, toma o teu lugar nas nossas vidas, Senhor. Quebranta corações aqui nesta manhã. Aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Glória a Deus. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, o teu jardim particular. Vem regar-me com porção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, o teu jardim particular. Pegar-me com torção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te adorar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim
Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Filhos de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Você que está aí assistindo o culto, que Deus te abençoe ricamente. Estamos na Semana da Saúde. Que esse tempo que você está assistindo este culto, que o Senhor esteja aí passando onde você está, te curando de feridas, machucaduras, doenças hereditárias, também curando de traumas, trazendo saúde ao teu corpo, à tua vida, porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo, e que Ele esteja dando o melhor para esta morada dele, em nome de Jesus. E a nós que estamos aqui na congregação, que o Senhor esteja passando, curando as nossas vidas também, né? Trazendo a saúde que nós precisamos, com o corpo que é morada do Espírito Santo. Vamos ler a palavra de Deus, lá no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ver a partir do versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo de número 14. Nós vamos aproveitar que nós estamos hoje comemorando o Dia dos Pais. Então vamos falar sobre um pai que foi buscar no Senhor a bênção pelo filho, né? Marcos 9,14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor dele, e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpreso, e correndo até ele, o saudavam. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor, meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que o aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, vai definhando. Pedi a seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. E quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: até quanto tempo isso está acontecendo com ele? Ele respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me.
na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo e repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno a você, sai deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram, em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito não se expulsa por meio de oração, mas por meio de oração e jejum. Amém. Amém? Glória a Deus. Poder sentar, você que está de pé. Irmãos, graças a Deus que nós estamos na casa do Senhor, na congregação, no primeiro culto do dia. Porque logo mais à noite, às 19 horas, nós temos o segundo culto do dia. E hoje é um dia especial, como está o nosso banho, neste domingo, ceia do Senhor, para renovar a aliança com Deus. Então, a ceia, dentro de alguns instantes, nós estaremos participando do ponto de contato do mundo material com o espiritual, que é o pão e o suco da videira, simbolizando o corpo, o pão, o sangue, o suco da videira, o corpo de Cristo e o sangue, que é o sangue da nova aliança do Senhor para o homem na terra, para o levar à vida eterna. Um dos cultos mais importantes, que todos são importantes, todo culto é importante, que somente ao Senhor prestarás culto, somente a Ele adorarás. E nós sabemos que o Senhor, Ele fica na expectativa, nesse culto da ceia, quem serão aqueles que vão estar lá. Mas também no mundo espiritual, no campo espiritual, o diabo também fica atento. Quem é que vai participar indignamente? Porque quando Jesus servia a ceia para os seus discípulos, ele disse: um de vocês é o diabo. Peraí, Senhor, o que deitava no seu ombro, o apóstolo Amor, João, a quem, Senhor? Aquele que põe a mão comigo no prato. Esse há de me trair, era o Judas Iscariote. Mas Jesus não impediu ele de participar da ceia, porque a ceia é individual. Ninguém pode dizer, ou autorizar, ou desautorizar qualquer pessoa de participar da ceia. Você participa se você quiser. Se você quiser. É você que tem que ver se você está preparado ou não para isso. Só que a ceia, ela é a continuação da Páscoa. A Páscoa se tornou festa fixa para o povo de Deus, para que eles lembrassem que um dia foram escravos na terra do Egito por 430 anos. Mas o Senhor, com sinais e mão forte, os libertou, para que eles fossem livres para servirem a Deus. Um dos sinais que Deus falou para Moisés, que você vai chegar lá e falar para o povo, e para Faraó: deixa meu povo ficar livre, que eles vão me servir neste monte. Assim também é o que o Senhor acontece conosco na nossa geração. Os sinais da sua vinda, para nos levar, nos arrebatar. Mas também o Senhor, com sinais e mão forte,
libertou do mundo, do pecado e do diabo, para nós servir a Deus. Então nós somos livres para servir a Deus. Por isso que a ceia é para você lembrar de onde você caiu. Quando você caiu na presença do Senhor, na realidade que só o Senhor poderia conduzir tua vida aqui na terra e continuar na eternidade. E aí você o aceitou como Senhor e Salvador. E, na prática, aceitou o batismo. Porque sem o batismo, você não aceitou. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Tem que crer e ser batizado. Então a gente lembra do batismo. Está lembrado quando você batizou? Que tem gente que não lembra nem a data. Nós já recebemos pessoas na igreja que não lembra nem quem batizou ele. Nem quem batizou. Quem que batizou ele? Eu não estou lembrado do pastor. Então tem gente que não lembra nem a data que ela passou pelas águas, que foi o seu novo nascimento. É uma data que nós não podemos esquecer. A data que nós nascemos de novo. Porque na ceia nós temos que lembrar. Quando você nasceu de novo. Quando é que você nasceu de novo? Essa semana nós estávamos assistindo, eu mais a minha esposa, Paulo, né? Saulo, passou a ser Paulo. Aí, uma parte lá da cena, estava cantando o hino de quando eu batizei, quando eu desci as águas. Eu fiquei emocionado naquele momento. Não é aquele que fala, quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Foi desse hino que eu fui batizado. 30 de março de 1995. Eu fui batizado. Bem novinho. Foi o segundo batismo da igreja quadrangular em Belo Horizonte. Segundo batismo. E a minha esposa estava comentando, eu batizo uma, duas pessoas, naquele dia tinha ido uns 20 ônibus do Jardim Industrial, que era o bairro das indústrias, que ainda não era a igreja do Jardim Industrial. A igreja era lá no bairro, uns 20 ônibus, mais ou menos. Lotado. Pastor Antônio e pastor Ismael, que o auxiliava o dia inteiro batizando. Parou para almoçar e voltou ao batismo. Até de tarde, batizando pessoas. A multidão. Meu Deus, todo mundo de branco. Nós descemos as águas. E foi esse canto, na hora que estava cantando esse hino, que eu fui batizado. Então eu não esqueci. Eu não esqueci. Né? Quantos anos tem? 95. Quantos anos? Né? E eu não esqueci. Por quê? Porque eu lembro no dia da ceia. No dia da ceia. No domingo da ceia. Na semana da ceia. Minha memória volta lá. Quando eu nasci de novo. Para relembrar e continuar. E continuar. Por isso que muitos não continuam. Talvez tenha até gente na sua família que está desviado. Porque chegou a ceia e não lembrou. Que um dia ele nasceu de novo. Ela nasceu de novo. Que ela foi liberta do mundo, do pecado e do diabo para servir a Deus. E continuar servindo o Senhor. Então é mais uma vitória que a gente alcança quando nós chegamos neste culto da ceia. Agora o mês que vem, e assim no outro mês, e assim no outro mês, e assim nós vamos. Cada mês
rompendo em fé, em nome de Jesus. Então, a ceia do Senhor, renovar com Deus a aliança. Quando nós entrarmos pelo corredor, onde tem as palavras proféticas, aliança, compromisso, fidelidade e obediência, para ser ungido diante de voltar e pegar o alimento. A gente lembrar e renovar para continuar em nome do Senhor. Pastor, eu não sou batizado, eu posso mostrar a ceia assim? Se você quiser. Só que será tipo aquele remédio que não tem efeito. Ele não tem efeito. Você pode tomar. Não tem tipo de remédio, não tem efeito nenhum. Então por que você não batiza? Por que não batizou ainda? Já está na igreja há anos e anos. Está esperando Jesus voltar? Está esperando ele voltar para você? Está esperando ele voltar para a igreja? Aí eu sou muito novo. Não, eu batizei bem novinho. Bem novinho. Eu devo ter batizado com o quê? Foi com 10 para 11 anos. Foi o segundo batismo. Foi 94, o primeiro, 95, o segundo. Eu tive que estar. Hã? Não é 75, não. 75, isso mesmo. Estou confundindo. Deixa eu ver mais novo. Não é 95, é 75. 75. Então, vamos lembrar aqui. É 75. Né? 75. Então, a igreja chegou em 73, 74 foi o primeiro batismo. E 75 foi o segundo batismo, porque eu batizei 30 de março de 75. Então, a gente, eu era bem jovem. Então, se eu for para a igreja de 10 para 11, então 11, 12, uns 13 para 14 anos, que eu passei pelas aulas. 13 para 14 anos. Eu passei pelas aulas. Então, eu passei bem jovem, bem jovem. Bem jovem. Tanto é que a gente com 14, 15 anos já estava pregando, ministrando e Deus operando para a tua glória. Então, quer dizer, a gente era bem jovem, bem jovem. Tanto é que o pessoal, quando eu saí do ministério, chamava missionário Marquinhos. É miudinho, magrinho. Né? Então, a gente bem jovem. E não me arrependo, não. Se pudesse voltar lá atrás, batizaria de novo. Batizaria de novo, na minha idade, ou até antes. Eu não batizei não porque eles não deixaram. Na época, o pastor não pegou lá, sempre jovem, Marquinhos, me chamava de Marquinhos. Marquinhos, você é meninão. Mas no segundo eu fiz pirraça. Aí não dá nada. Pirraça, mas não dá. Então, o senhor me batizou também, viu? 31 de março de 91. Lá na igreja quadrangular do Barreiro, do pastor Geraldo. Eu lembro que foi batizado assim. Lembra? Eu amei. Então é isso aí, irmão. Então hoje a gente lembrar isso. É de nós lembrar isso. Então o Senhor hoje está te chamando, você que ainda não é, porque você está esperando para nascer de novo, para entrar no reino. Disse o Senhor para Nicodemos: aquele que não nascer da água do Espírito não entra no reino, não tem condição de entrar no reino, ainda aqui na terra, e continuar na eternidade. Quem não nasce de novo não tem a visão do reino. Tem que nascer de novo. Importa é nascer de novo. Mas vamos lá. Essa confusão de idade é vaidade. Mas vamos lá. Irmãos, hoje nós estamos falando sobre esse pai que buscou a bênção pelo filho. A bênção pelo filho. Hoje, um dia especial que comemora o Dia dos Pais. Eu ia pregar sobre os 4 amigos, ou os 4 homens que levaram aquele paralítico a Jesus. Não sei se vocês estão sabendo, nós estamos na campanha, esse mês de agosto, buscando
final, se alguém trouxe a peça de roupa de alguém, da sua família, parente, aí eu vou estar orando numa peça de roupa só. Numa só. Então tem pessoas que você tem acesso a eles. Então vai lá e pega a peça de roupa dela, e fala, eu vou levar lá na igreja, para pôr no altar, o pastor orar, para você voltar, ou para você ir na igreja. Porque eu estou preocupado com a tua vida. Quero que você esteja no Senhor. Que eu entrei com você nessa guerra. Então tem pessoas que você tem que ir lá, pegar a roupa dela. Não vai adiantar só orar. Tem que dar um passo a mais para essa pessoa voltar ou ir para o Senhor. Buscando bênção para ontem. É a nossa campanha, começamos quarta-feira, nesse mês de agosto. Eu ia pregar sobre os 4 que levaram o paralítico para Jesus. Mas eu prego mais à frente. Aí, por hoje, ser homenagem aos pais, eu falei, então eu vou pregar sobre um pai que preocupou com o filho. Na quarta-feira, eu não tinha nem ligado nisso. Eu fui ligar a partir da quinta, sexta-feira, ontem, na preparação da mensagem para hoje. Porque na quarta-feira eu preguei sobre Jairo, que buscou a bênção pela filha. E eu não tinha ligado. Sobre hoje, homenagem aos pais. Mas o Espírito Santo, que está sempre ligado, me deu essa mensagem na quarta-feira. Jairo, que foi até Jesus pedir para ir à casa dele, para pôr a mão sobre a filha, para salvá-la. Eu liguei a partir da quinta, sexta e ontem. Pronto, Deus deu uma mensagem na quarta-feira, falando sobre um pai. E aí então tem um pai que também buscou a bênção pelo filho. Segundo o evangelista Lucas, esse menino era lunático. Então ele vivia no mundo da lua. Ele era doido, não tinha noção nenhuma, né? Não tinha controle mental. E esse pai então leva esse filho a Jesus. Só que Jesus não estava junto com os discípulos, porque ele estava no Monte da Transfiguração. Ele estava apenas com Pedro, Tiago e João. E os outros discípulos estavam lá no pé do monte. E o pai chegou lá e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio que apoderava daquele menino. Então a primeira lição que nós aprendemos é que nós hoje precisamos estar na unção de Deus, porque quem faz a obra é o Senhor. Mas em Marcos 15 ele diz que aquele que crê, né, é o que crê, por a mão sobre o enfermo ele será curado, expulsaram demônios. E o Senhor cooperou com todos aqueles que acreditaram. Mas nessa altura aqui, os discípulos de Jesus que andavam com ele, só andavam. Muitas vezes não estavam preparados para a grande obra que estava para acontecer, que eles estavam para continuar. Então, muitos deles não eram preparados. Tanto é quando Jesus morre e ressuscita. Aliás, antes de Jesus morrer, alguns desprezaram Jesus quando ele começou a pregar duro, palavras duras, de ensinamento, alguns abandonaram ele, ficando apenas os 12. Onde Pedro fala, quando nós iremos, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas na hora que vamos ver que Jesus estava no Getsemane e o pessoal vieram para prendê-lo, todo mundo caiu fora. A Bíblia fala que Jesus ficou sozinho, todo mundo caiu fora. A turma não conseguiu vigiar com ele 1 hora de oração. Dormiu todo mundo. Todo mundo dormiu. Então eles não eram preparados. Então, quando lançaram a mão em Jesus,
E após a sua morte, e quando ele ressuscita, muitos não acreditaram. As mulheres foram levar lá no túmulo. Foi as primeiras que Jesus anunciou, o anjo anunciou, que ele havia ressuscitado. E eles não acreditaram quando elas falaram com eles. Ele não está lá, porque ele ressuscitou. Saiu todo mundo correndo. Tipo uma maratona, e o Pedro foi o primeiro a chegar na porta do túmulo e só viu os lençóis. Só que eles eram para acreditar, né? O Tomé, quando Jesus aparece na casa onde estava o reunido comendo, e ele não estava lá, quando a turma falou, Jesus esteve aqui, o Senhor esteve, eu acredito. Eu só acredito vendo. Eu tenho que pôr a mão onde está o escravo, furado. Eu tenho que ver do lado que foi cortado. Aí Jesus volta novamente e fala, Tomé, põe a mão aqui. Ao portal. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Mas creu. Então, os discípulos de Jesus, que andavam com ele, que ficaram com ele 3 anos sem discipulados, eles não eram muito preparados para certos momentos. E Jesus já tinha dado a eles a autoridade para fazer a obra, porque os discípulos precedia Jesus nas cidades e aldeias que ele ia. E quando eles precediam, eles iam, faziam a obra. Eles oravam, expulsavam demônios, eles curavam enfermos. Tanto é que uma vez eles voltaram felizes. Até os demônios obedeceram. Jesus disse, alegre muito mais, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegre mais do que isso. Então aqui, os discípulos de Jesus não conseguiram resolver o problema daquele pai que sofria com o filho que tinha, né, esse tipo de problema espiritual, que hoje nós conhecemos como ataque epilético. Quando a pessoa cai, fica distribuindo assim, distribui, começa a babar. Uma tia minha, ela morreu assim, morava na roça, lá em Brumadinho. Uma certa vez, eu era criança, eu lembro que o meu tio trouxe ela para fazer o tratamento aqui, né? Porque ela caiu com a cabeça no fogo, no fogão de lenha, e queimou boa parte da cabeça. Só que meu tio estava em casa e socorreu ela. Mas quando ela caiu na água, um pocinho, que só a cabeça dela caiu lá dentro. Esse pocinho que lá o meu tio tinha feito o encanamento, né, da mina, e aí na porta da cozinha era uma bica, e da água caindo, foi furando um buraquinho, foi um buraquinho assim, né? Buraco na zona, cabia a cara de uma pessoa, a cabeça de uma pessoa. Foi lá que ela caiu, que era nesse lugar que ela foi lavar vasilha e caiu lá. O diabo pegou ela, caiu com a cara. Quando meu tio chegou do serviço, a casa toda escura, né? Aí ele chamou, aí a minha prima, que ainda era pequenininha, criancinha, ela disse, mamãe está deitada lá na bica. Ele sai correndo, chega lá e está na porta. Que ela tentei ir lavar as vasilhas no almoço. Aí ela estava morta. Num pocinho assim, ó. Mas ela sofria esse tipo de coisa. Eu lembro quando, na época, quando o pastor Antônio pregou sobre esse assunto, a gente comentou, né? Minha mãe, tias e outros, então ela morreu por esse ataque, que ela sofria isso. E mesmo quando ela começava a subir no chão, babava e aquela coisa toda. E quando jogou ela no fogo, meu tio estava perto, tirou ela.
Mas na água, ela morreu. Uma tia minha. Que meus pais aí tomou conta de um dos filhos dela. Que eu chamo de primo irmão. Que ele veio para casa dos meus pais, ele não tinha um ano ainda. Ele não tinha um ano. E meus pais cuidou dele. Então aqui, esse homem, esse pai, tinha esse filho. E quando Jesus aproxima do local, eles estavam discutindo. Havia uma discussão, os escribas, que eram um grupo de pessoas que estavam do Velho Testamento, eles também estavam ali discutindo. Quando viram Jesus, ficaram surpresos, correram, saudaram, mas Jesus, percebendo o que estava acontecendo, perguntou: o que vocês estão discutindo com meus discípulos? Aí aquele pai então se apresenta e diz: olha, eu trouxe meu filho para ser curado, mas seus discípulos não conseguiram. Ele tem um espírito mudo. E esse, quando apodera dele, lança por terra. Ele fica espumando, rancha os dentes, vai definhando. Pedir seus discípulos, mas eles não conseguiram. Faça ideia do sofrimento deste pai com esse filho. Talvez tivera tentado resolver através da medicina, não ia conseguir, porque era uma força espiritual que atuava na vida daquele menino. E quando Jesus pediu: traz então o menino à minha presença, aquele espírito se apossou dele, jogou por terra. Jesus dá uma dura na sua turma, e geração incrédula: até quando estarei com vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Traz até aqui esse menino, para me ver o que está acontecendo. E quando o menino viu Jesus, o Espírito se manifesta, joga por terra com violência, porque é isso que o inimigo faz: é jogar as pessoas por terra, é fazer envergonhar, é tentar eliminar, prejudicar, atrapalhar a situação. Mas Jesus pergunta para o pai: desde quando isso aconteceu? Ele diz: desde a infância. Isso chama espírito de família. Que depois que aquele espírito matasse aquele menino, ele passaria para um outro membro da família. Passaria para um outro membro. Se ele poderia ser filho, irmãos, poderia ele entrar em primos, primeiro grau, tios, porque espírito não morre, ele só mata daquele que ele apodera. Isso chama espírito de gerações. Por isso que a bênção da primícia, domingo passado, é importante. A bênção de gerações. Por isso que Deus, quando Ele abençoou, Ele disse: a bênção de Abraão, a bênção de Isaac e a bênção de Israel. Chama-se bênção geracional. Bênção de gerações. Então, você que não vem na primícia, passe a vir, porque a gente tem ministrado esta bênção sobre as gerações, para que, através do poder de Deus na nossa vida, Ele possa bloquear, se tiver algum espírito de família acompanhando a nossa. Às vezes pode ter até na tua família, como sintomas: mortes violentas, sintoma, vício, até morrer com aquele vício. A pessoa morre com aquele vício. E aquele espírito vai acompanhando. Eu tenho o meu irmão, ele tinha um tipo de situação que os demônios apoderavam dele. E ele falava: vem cá, quer me matar, e a gente tinha que esconder tudo enquanto era arma. Tinha dentro de casa, faca, qualquer coisa. Daí ele ia procurar a pessoa.
Onde nós morávamos tinha uma folhagem grande. Ele falava, tem um cara ali rindo de mim. E eu vou lá meter o braço nele. Ficava lá com braçada na folhagem. Até que o Senhor libertou ele, meu irmão. Só que o mesmo demônio passou para o filho dele. Deu muito trabalho. Uma das razões que eu mudei de onde eu morava, todo mundo junto, lá no Milionário, que eu mudei. Por causa, a turma cresceu. E esse meu sobrinho, meu Deus, que trabalhão que ele dava. Porque um dia nós estávamos na igreja, ali no Egito. A Daniela ligou para a gente, falando o que estava acontecendo lá. E quando a gente chegou em casa, devia ter umas 6 ou 7 viaturas. E o cara sabia que eu era pastor, está vendo aqui, tem um menino, que os caras foram lá para pegar esse meu sobrinho. Só que ele pulou, quem já foi, quando eu morava no Milionário, no barracão era no fundo, né? Ele pulou, subiu no barracão, pulou para o outro vizinho, a polícia cercou para o lado da outra rua, só que ele, em vez de pular para outra rua, ele começou a pular as outras casas e foi e conseguiu esconder uma delas. Ele foi pular umas 10 casas e a polícia não pegou ele, esse meu sobrinho. A polícia não pegou ele. Eles passaram no portão, a polícia meteu o pé, porque ele pulou para dentro da minha propriedade. Então, massou o meu portão. Aí eu cheguei lá e abri e tal, eu entrei, não posso falar. Só que o meu sobrinho tinha passado. Ele pulou para dentro da minha parte. Mas só que ele subiu no telhado, na laje, e foi pulando logo no vizinho. E aí paralelo o espírito que estava no meu cachorro, o meu sobrinho. Hoje está no neto. Hoje está no neto. O neto está dando maior trabalho. Maior trabalho. O meu irmão. Maior trabalho. Ele está tendo as mesmas reações de violência. Violência. A pessoa fica violenta. Violenta. Isso chama espírito de gerações que acompanha, que apodera de um, depois que mata, passa para o outro. Por isso que é importante a gente lutar para que demônios não acompanhem a nossa família, não acompanhem os nossos descendentes. Pelo contrário, que os nossos descendentes vivem melhor do que nós. Tem uma vida melhor do que a nossa. E assim, o que aconteceu com esse menino, desde a infância que ele é assim. Muitas vezes lança no fogo ou na água para o matar. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Jesus disse, se pode, tudo é possível. Tudo é possível. E aquele homem exclamando, né, chorando, ele diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Porque a fé, irmãos, é certeza, é convicção. Né? Hebreus 11, 1 e 2, certeza e convicção. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a fé cresce e fortalece quando nós oramos ao Senhor e pedimos, Senhor, fortalece a minha fé. Fortalece a minha fé. Se você não tem fé para crer no poder de Deus, não peça a Deus. É uma das orações, ou um dos pedidos que eu faço nas minhas orações é, Senhor, renova a minha fé a cada amanhecer. A cada amanhecer que eu acordar, que a minha fé seja renovada. Que eu continue crendo que Tu és Deus. Que eu continue crendo que o Senhor pode.
Que eu continue crendo que Tu és meu Salvador e Senhor. Que eu continue crendo no poder da Tua palavra. Que eu continue crendo nas Tuas verdades. Porque, irmãos, a fé é o carro-chefe. A fé é a locomotiva que puxa os vagões de milagre. A locomotiva não carrega o produto. O produto é carregado nos vagões, mas é puxado pela locomotiva. E o produto que está nos vagões da vida são os milagres, que é puxado pela fé. É pela fé que somos curados, é pela fé que somos sarados, é pela fé que somos libertos, é pela fé que prosperamos, é pela fé que aceitamos ao Senhor como Salvador, é pela fé que batizamos. Tanto é que diz: quem crê e for batizado. Eu disse para o moço essa semana, aliás, há tempo atrás, quando ele batizou, que eu fiquei na cola dele para ele batizar. Aí ele batizou. Aí eu falei: você batizou por quê? Eu pensei que eu ia morrer. Ah, é? Então você não batizou? Não é porque você creu. Eu disse para ele: se você morresse, nem batizado, você ia para o inferno. Você não creu. Você não batizou porque você acreditava que esse batismo, que você morria para o mundo, o pecado e o diabo, e levantava uma nova vida para o Senhor. Você batizou porque você estava com medo de morrer. Com medo de morrer. Tem que batizar porque crê na nova vida no Senhor. Porque a fé, irmãos, ela é o carro-chefe. E fé é para ser usada. A fé é para ser utilizada. E o Senhor diz: tudo é possível que crê. Então me ajuda. E o Senhor o ajudou. Como muita gente se ajuntava, pessoas ficando com medo, Jesus deu uma ordem: espírito mudo e surdo, eu te dou uma ordem, sai deste menino e não volte mais. Quer dizer, a partir daquele instante, aquele espírito de família não ia mais ter poder sobre a família daquele homem. Não tinha mais poder. Ia caçar com a família que não tivesse a proteção de Deus, a guarda de Deus. E aquele menino ficou livre. O diabo saiu dele, deixando como tivesse morto, onde alguns disseram: morreu. Mas Jesus estende a mão, o segura e o levanta. Porque a mão do Senhor está estendida para salvar. E nem tudo os seus ouvidos estão para nos ouvir. É só tramar, é só buscar. Quando chegaram em casa, os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos? Ele disse: esse tipo de espírito não pode expulsar por meio de oração. Tem outro trecho que fala que é por oração e jejum. Por isso que, para nós levar alguém ao Senhor, para ser curado, para ser liberto, para ser salvo, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter boa vontade, tem que ter participação, como eu mencionei no início da palavra. Se você trouxe a peça de roupa da pessoa, eu vou estar orando, porque eu estou com você nessa guerra. E também, quarta-feira, continua orando, até terminar o último culto de agosto. Nós vamos estar orando, para que Deus opere o milagre na vida desta pessoa que nós queremos que seja alcançada. Aqui nós vemos este pai que fez isso. Este pai que buscou a bênção pelo filho. Este pai que foi o grande exemplo de bênção pela vida do filho. E nós, pais, possamos ter um grande exemplo para os nossos filhos.
exemplo de caráter, exemplo de honestidade, mas exemplo de verdade. E um dos maiores exemplos que nós podemos ser, exemplo de ser homem de Deus para os nossos filhos. Eu fico feliz na congregação quando eles vêm. Aqui está meu filho, aqui está minha filha, junto com meus netos. Eu fico feliz. Talvez eles não sabem o valor que isso existe. Para que vocês possam olhar e falar, até os filhos dele vai na igreja deles. Que quando pastor, a família não vai na igreja que ele é pastor. Porque ele é pastor só na igreja, no altar. Ele não é pastor em casa. Ele não é pastor dentro de casa. Ele não é pastor na família. Ele não é sacerdote na família. Mas eu fico feliz desse valor que eles me dão de estarem aqui na congregação. Eles vêm aqui, eles vão lá na igreja, que a minha esposa é pastora. Isso tudo, irmãos, dá um grande valor para nós, para que vocês possam ver e sentir que eu não prego só para vocês, mas eu vivo aquilo que eu prego. Não só aqui no altar, mas em casa também. Porque senão eles não vivem. A minha nora está aí. O meu genrão que não está, ele está brincando de caminhão. Agora está ali. Só meu genrão que não veio. Ele está brincando de caminhão. Ele trabalha na mineração, ele trabalha com esse caminhãozão de minério. Então hoje ele foi trabalhar. Que Deus abençoe lá no seu trabalho, que ele também trabalha no meu trabalho. Mas tudo isso, irmãos, é para mostrar a importância disso, a seriedade disso. E assim nós vamos buscando bênção para outros. Eu fecho aqui dizendo: este pai buscou a bênção pelo filho e alcançou. E se nós também buscarmos, Deus vai alcançar a bênção pelos nossos filhos. A bênção pelos nossos filhos. Não desistamos, mas persistimos, insistimos, como já insistimos com Jesus. Vai na minha casa e põe a mão na minha filha. E Jesus foi. E a curou. E a levantou para a glória de Deus. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi trazida e revelada ao coração da igreja. E assim, ó Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade e privilégio. Quero te agradecer, ó Senhor, por este momento, porque o Senhor falou conosco e que esta palavra fique gravada nas tábuas do coração e do entendimento, para nós entender que precisamos crer, porque tudo é possível aquele que crê. Não há nada que impeça ou que atrapalhe a tua vinda para nos curar e libertar. Em nome de Jesus, eu abençoo você que assiste este culto em algum lugar, que esta palavra tenha te alcançado, que esta palavra tenha te abençoado e que este culto esteja trazendo saúde para a tua vida e teu corpo, trazendo libertação e solução de problema, porque o Senhor, nesta hora, Ele te abençoa poderosamente, em nome de Jesus.